interesse pela pornochanchada, pelos filmes dos anos 70, ele nasce quando eu tava trabalhando na Filmoteca da FAAP, onde eu sou formada em cinema, e eu catalogava as fotografias do cinema brasileiro, né? E grande parte dessas fotografias eram de filmes dos anos 70, porque o diretor da Filmoteca hoje é o Máximo Barro, que é montador. Eu tinha que assistir esses filmes pra saber de onde vinham aquelas fotos, quem eram os técnicos, as atrizes ali. E foi aí que eu conheci mesmo esses filmes, porque antes disso eu não tinha nenhum conhecimento. Eu não sabia quem era Hoje Fraga, Jean Garret, nem Davi Cardoso, acho que eu sabia. Porque na faculdade a gente não... Eu, pelo menos, não estudei isso na faculdade. Quando chega nos anos 70, falam, né? Ah, anos 70 é muito ruim, é pornochanchada, nem vale a pena, passa batido. Então, eu me aproximei dessa filmografia aí, em 2010. Aí, em 2012, eu fui fazer meu mestrado na França e fiz uma aula sobre reutilização de imagens no cinema experimental. E foi lá que eu entendi que eu poderia usar esses filmes para contar uma outra história. A partir de toda uma filmografia que eu conheci aí nesse curso de cinema, de reutilização de imagem, eu tive a ideia de fazer o filme, em 2012. E aí comecei a reassistir os filmes que eu já conhecia com esse olhar histórico e comecei a procurar os outros que eu não tinha, né? Levantar todos os outros filmes que eu ainda não conhecia. Pra chegar na seleção dos 150, depois passar pros 27, como foi esse processo? Os 150 foram os que eu consegui achar. Eu levantei uma lista de quase 300 filmes que poderiam, talvez, ser considerados. E aí no meio tem coisa do Zé do Caixão, porque o Zé do Caixão também dirigiu, né? Sob o pseudônimo de J. Velar. Tinha coisa que podia ser ou não. Então eu levantei uma lista de cerca de 300 títulos que poderiam, talvez, entrar nesse recorte. Achei 150, assisti todos e fui fichando. Todos eles eu fichava e anotava tudo que eu encontrava. Qualquer coisinha, né? Um cartaz da Mobral, uma gíria, como a representação feminina se dava, família tradicional brasileira, era de Aquários, revolução sexual, qualquer coisa que me contasse alguma coisa sobre esse momento, eu anotava. Depois de ver todos esses filmes, eu selecionei ao redor de 20, que eram os mais significativos pra mim, que tinham mais traços históricos. E aí, junto com o Luiz Cruz, que é o montador do filme, a gente começou a dividir, cortar, né, pegar esses trechos e dividir eles por eixos temáticos. Então a gente tinha uma timeline de milagre econômico, uma timeline de representação feminina, uma timeline de tortura e repressão, uma timeline de era de Aquários e gírias e, né, costumes. E aí a gente começou a trabalhar com esses trechinhos, né? A gente quase que esquecia da onde vinha cada trecho. A gente trabalhava como se fosse o nosso material bruto mesmo, esses filmes. E aí, a partir de um primeiro corte que a gente fez, a gente percebeu alguns temas que precisavam de outras coisas, que precisava de mais planos, mais material. E aí a gente selecionou mais 10 para finalmente conseguir usar 27, porque 3 a gente não conseguiu os direitos, não pôde usar. Ele se formou na FAP também, mas ele se formou antes, e ele era uma pessoa muito próxima ao projeto, ele já sabia do projeto desde o começo, e durante um tempo eu refleti muito se eu deveria eu mesma montar, porque eu sei montar, eu monto, mas eu sentia que eu precisava muito de uma visão de fora, eu precisava muito de uma visão exterior, que não tivesse visto todos esses filmes, que não tivesse tão dentro da minha cabeça, pra ver se aquilo funcionava, né? Se aquilo realmente comunicava alguma coisa. Então o Luiz entrou no projeto muito cedo, assim, depois de acho que 2 anos que eu tava pesquisando, ele entrou como montador, a gente ficou 3 anos montando, e realmente foi um trabalho muito próximo, né? Ali era o trabalho, o filme se deu muito na montagem, então foi uma relação muito próxima. E qual foi a parte mais difícil, assim, de toda a produção? A parte mais difícil foi achar os direitos e as cópias em boas condições. A parte da montagem foi divertida, foi legal, né? Ficar pensando em como a gente ia contar essa história. Foi muito trabalhosa, mas era a parte legal do filme. Achar os detentores, negociar com os detentores e depois achar as cópias foi o que mais demorou. Porque várias cópias, nem os diretores sabem onde estão. Algumas cópias, os diretores sabem onde estão, mas o acesso não é tão fácil, né? A gente ficou 8 meses para conseguir pegar as cópias dos filmes do Davi Cardoso, que o Davi Cardoso produziu, que estavam na Cinemateca Brasileira. A gente sabia que estava lá e demorou 8 meses pra gente conseguir pegar essas cópias. E outros filmes a gente não conseguiu achar cópias boas e a gente decidiu usar essas cópias ruins mesmo assim.
justamente para também botar em questão isso, né? Mostrar como que esses filmes não estão sendo preservados, como essa memória desse cinema não está sendo preservada. Então, essa foi a parte mais difícil. O tratamento de áudio que a gente fez, que é difícil porque a gente tem só um canal, né? A gente não tem todos os elementos que eles tinham de áudio ali, né? Não tá separado. A gente tem um canal de áudio. Quando você tenta tirar chiado, ruído, você deixa a voz metálica. Então é super difícil, assim. A gente fez um trabalho... Tentou fazer um trabalho de áudio o melhor possível, assim, dentro das condições. E a gente fez também um tratamento de imagem, que foi bem legal, assim... o Rogério Moraes fez a correção de cor e eu acho que ele fez um trabalho incrível, assim, eu gosto muito do que ele fez, porque ele tentou melhorar a qualidade, mas preservando muito a essência dos filmes. Comecei em 2012 e o filme ficou pronto em janeiro de 2017, então foram 5 anos. Imensa. Fazendo outras coisas também, porque durante muito tempo esse filme não tinha dinheiro, né? Então eu sempre... trabalhei em muitas outras coisas ao mesmo tempo, terminei meu mestrado, enfim, fiz várias outras coisas, mas o projeto estava sempre ali, assim, né? Nos momentos em que eu estava mais imersa, eu passava o dia vendo filmes de porno chanchada, né? Tudo que eu fazia no meu dia era ver 4 filmes de porno chanchada, sem nem saber se o filme ia acontecer, porque a gente só foi ter dinheiro pro filme em 2015. Então, durante 3 anos eu trabalhei no filme sem saber se ele ia realmente acontecer. Eu acho que uma coisa específica desses filmes que eu aprendi e que eu não imaginava, porque quando eu comecei a fazer o projeto, eu também tinha uma visão bem preconceituosa desses filmes. Eu achava que eu ia fazer um filme super crítico, mostrando como a porno chanchada era horrível, né? Achava que era mais por aí. E foi muito a partir de uma troca de e-mails com a Andréia Ormond, que é uma crítica do Rio de Janeiro, incrível, que fala muito sobre esses filmes. Ela me mandou alguns textos que me falaram, não é bem assim, sabe? Vai com calma que você tá indo... Porque eu tava muito na pegada do Avelar, né? Que era muito crítico a esses filmes. A partir dessa troca de e-mails, de ler os textos da Andréia, que eu comecei a ter uma visão mais justa, assim, conseguir... É isso, fazer o filme que eu acho que é hoje, que não é nem um filme de homenagem, nem um filme de pura crítica. É um filme que mostra como esse filme como esses filmes eram um retrato da sociedade brasileira mesmo, com o que isso tem de bom e de ruim. E aí o que eu acho que mais me surpreendeu foi ver como esses filmes... como o milagre econômico é um tema muito recorrente desses filmes. Milagre econômico, industrialização, como a economia é um tema recorrente, que era uma coisa que eu nem imaginava. Eu acho que tem alguns que são meus preferidos e tem alguns que me marcaram muito, mas não necessariamente porque são bons ou porque eu gosto, né? Um que me marcou muito é o E Agora José, A Tortura do Sexo, que é um filme que eu vi em 2010 pro meu trabalho da Filmoteca da FAAP e que me marcou muito, e desde então eu sempre penso nele. Foi um dos primeiros, quando eu decidi fazer o filme, foi talvez o primeiro filme da lista, porque ele é o primeiro filme que vai mostrar a tortura de civis por grupos paramilitares, mas ele faz isso de forma erotizada. Ele mostra a morte do Vladimir Herzog, mas ele mostra a versão oficial, né, de que ele teria se matado. Então... é um filme super complexo, que eu assisti e eu não sabia o que pensar. Ele realmente quebrou todos os meus paradigmas, assim. Então esse foi um filme que acho que vai ficar comigo pra sempre, assim. Tem imagens dele que me vêm muito forte. E de filmes que eu gosto muito, que são os meus preferidos, Aventuras Amorosas de um Padeiro, do Valdir Onofre. É uma comédia muito anárquica, que eu acho incrível, muito brasileiro, que já fala sobre questões super atuais, como aborto e racismo. Tem uma personagem feminina super interessante, que casa virgem, e daí vai ter um caso com um padeiro português, descobre que não é isso, vai ter caso com um homem negro, engravida, quer abortar, então, muito atual. E um outro filme que eu também acho excepcional é o Bom Marido, do Antônio Calmon, que também tem uma crítica social muito forte e fala de vários temas muito atuais ali. Quando eu tava fazendo o filme, eu percebi que o filme era muito atual, eu já sabia, né, que ele tinha essas questões, principalmente o machismo, que eu ainda acho que é uma representação muito forte do que é o machismo na sociedade brasileira. Eu acho que o filme dá chaves pra gente entender um pouco mais sobre ele, a forma como ele se propaga, a forma como a gente vê ele, a representação simbólica desse machismo. O racismo também acho que tá muito forte no filme, que é uma coisa que ainda também é muito atual. A representação dos gays também, essa coisa do personagem ser sempre ridicularizado, ser sempre o alívio cômico, que ainda é uma coisa muito recorrente nos produtos audiovisuais, né, de TV,
filmes de grande bilheteria. Mas aí tem outras coisas que acabaram voltando, né? Que durante o filme me pareciam muito distantes e que acabaram voltando. Medo do comunismo, né? A fragilidade da nossa democracia também ficou muito clara, né? Eu via os filmes, estudava a ditadura, não entendia como que um golpe acontecia, como que isso poderia acontecer, e a sociedade, né? Como que você não faz nada. E daí, de repente, a gente tem um golpe institucional que acontece no meio desse processo e o filme toma uma nova atualidade, né? Para além das questões das minorias, a gente, de repente, tem uma atualidade política muito grande